Olá, eu sou Célia Carvalho, fundadora da ACR Educação. Estou aqui mais uma vez neste canal para trazer uma pessoa muito especial, porque aqui nesse espaço passarão pessoas que são apaixonadas pela educação, trarão suas experiências, né, suas vivências, estratégias, e hoje eu vou falar aqui para vocês com essa conversa que vai ser extremamente necessária, sensível e atual sobre os bastidores da educação, da alfabetização, formação docente, inclusão e o impacto das telas no desenvolvimento dos alunos. Nossa convidada é Cleide Aquino, na verdade é Valde Cleide, mais conhecida como Cleide. Ela é pedagoga, pós-graduada em educação infantil e em práticas de alfabetização e letramento, com uma trajetória construída dentro da sala de aula e hoje atuando como coordenadora pedagógica. Cleide carrega vivências reais, desafios enfrentados na prática e uma visão ampla sobre os dois lados da escola, e o de quem ensina e o de quem orienta professores. Então, se prepare aí, viu? Porque a conversa aqui vai ser profunda sobre vários aspectos da educação. Então, Cleide, seja muito bem-vinda ao ACRcast. Obrigado, Célia, obrigado pelo convite. Né? Essa nossa conversa é muito necessária, né? Onde faz parte do nosso dia a dia. E assim, basicamente aqui eu falo que é um confessionário aberto, né? Um confessionário aberto, onde vou compartilhar as minhas vivências, tudo que eu tenho propriedade, tanto em sala de aula quanto na coordenação. Que bacana. E Cleide, para começarmos, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como nasceu a sua paixão pela educação e também já contando o seu início, né, e até agora, quando você entrou na coordenação. Vamos lá. A minha história começa lá um sítio chamado Tataíra, um povoado, né? Eu entrei na escola já velha, já com 8 anos, né? Antigamente era série. E com tudo isso, eu falo que eu não escolhi a educação. A educação me escolheu. Devido às minhas vivências, né? Desde lá de pequena, né? Quando eu entrei na escola, até o dia de hoje. Eu fazia parte de uma sala muito seriada. Eu fiz parte dessa vivência, de participar em uma sala muito seriada. E aquela vivência não foi muito positiva para mim. Então, eu imaginava que a sala de aula, a escola seria aquilo. Então, jamais eu quis ser professora. Eu não queria ser professora. Mas a educação veio com os dois pés. E ela veio com os dois pés e me atingiu. E me atingiu de um jeito que hoje eu sou realizada, né, na educação. Claro que tem muitas coisas que precisa melhorar e pode melhorar, mas a gente está aí trabalhando, né, para que isso aconteça. Em que ano que você iniciou na educação? Eu dei início na educação no ano de 2012, né? Eu fui trabalhar na educação infantil. Eu não fui lá já para o Fundo 2. Eu comecei na educação infantil, onde, quando eu cheguei na sala de aula, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Na época, eram 18 estudantes. E eu olhava assim, eu não sabia o que era um planejamento, eu não sabia o que era escrever numa agenda para um pai, eu não sabia de nada, até porque, infelizmente, a pedagogia não nos traz, né, A prática. Então, assim, é difícil, né, e inclusive, já voltando também à pergunta anterior, quando eu fui para a faculdade, eu não fui para fazer pedagogia. Eu fui fazer química. Eu fiz o meu vestibular para química. E quando cheguei, quando foi na época da matrícula, não deu, porque não fechou turma. Eu trabalhava no período da tarde e noite, então eu só tinha o período da manhã para estudar. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí falaram assim, tem uma turma de pedagogia. Eu falei assim, nossa, pedagogia? Nunca ouvi falar essa palavra. Eu não sei o que é isso. Eu gostei desse nome bonito, me bota aí nessa turma. Quando eu cheguei na sala, misericórdia, tinha 60 estudantes ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí, quando eu
sentei, uma menina perguntou, nossa, você não tem cara de ser professora. Eu, professora? Mas eu não vou ser professora. Ela falou assim, vai sim. Você tá no curso de pedagogia. Pedagogia é para dar aula. Eu falei, e agora? Encarei, né? Encarei e foi assim um processo, não foi tranquilo. Não foi um processo tranquilo, mas necessário. E todo o tempo ali, os meus colegas de sala falavam que eu não seria uma boa professora. Todo mundo falava. E aí eu falava assim, ficava pensando, como tudo na minha vida, eu falo, não, eu não vou ser isso. Eu vou ser a professora. E eu fui a professora, né? Eu sei que já tive vários relatos, né? É, de um trabalho positivo. E aí, quando eu saí da faculdade, caí na educação infantil, e foi aquela questão do medo. O medo. O medo ele anda comigo. O novo me traz um medo tremendo. Mas eu encaro em qualquer situação. Eu vou Leva o encarando. medo junto. Já vai junto. Opa! Tá ali, ele vai junto comigo. E ali eu consegui dar conta. Claro, primeira coisa, planejamento. Buscar. Né? E naquela época, de 2011, 2012, não tinha muito informação como tem hoje. Hoje a gente tem uma gama de informação, vários cursos, né? Mas naquele ano não tinha, mas eu corri atrás. Né? E assim, na escola que eu fui trabalhar, da educação infantil, o mantenedor da escola, ele era diretor de um sindicato, onde lá ofereciam cursos, né? E aí eu falei assim, ó, eu não tinha filho na época, e eu falei assim, é aí onde eu vou me encontrar, onde tinha cursos de contação de história, como a prática no dia a dia, e aí eu fui fazendo. Hoje eu tenho, acredito que em torno de uns 35 a 36 cursos, só desse sindicato. E foi ali onde eu fui aprendendo, na prática, acontecendo as situações, e deu tudo certo. Né? Então, saí daquela escola, fui para outra. Tive uma vivência maravilhosa nessa escola, que foi trabalhar com o Instituto Olímpico Marques, onde eles trabalham com a pedagogia Waldorf, né? Quem bem me conhece sabe que eu sou bem agitada. Então, aquilo me trouxe a calmaria que eu estava precisando, porque trabalhar com a pedagogia Waldorf é o tocar, é o vivenciar, é trazer o natural, né? O real para o nosso dia a dia em sala de aula. E quando que você entrou para o Fundi 1? Eu entrei no Fundi 1 no ano de 2019. E aí foi outro desafio. Você fez concurso? Fiz um concurso, sou concursada, né? Faço parte da rede estadual de São Paulo. E esse concurso me trouxe também o medo, o novo. Eu não conhecia a rede estadual. Eu conhecia o chão da rede infantil. Do infantil ali, que a gente fala hoje, elas são conveniadas, escolas conveniadas, né? A escola conveniada, ela tem um ritmo de trabalho. O Estado tem outro. E também a prefeitura também tem outro ritmo. Sim. Então é engraçado que são 3 mundos que precisam se conectar. É necessário. Estão ligados. É necessário, né, esse movimento. E aí entrei no Estado em 2019, chegando na sala de aula. Aí eu falei assim, misericórdia. E agora? Mas aprender tudo de novo. Tudo de novo, né? E aí, aquelas falas vinham no meu ouvido. Você não vai ser uma boa professora, você não vai dar conta, você não tem cara de professora. Eu poderia não ter cara, mas eu tinha um coração, né? Então eu pensava assim, já que a educação me escolheu, né? Porque eu não escolhi ela me escolheu. E assim, eu falei assim, agora eu tenho que dar conta. Eu não sabia usar uma lousa, não sabia. Eu não sabia estruturar um caderno. Até porque quando eu estudei, eu estudava numa sala muito seriada. E não tinha isso, né? Éramos ensinado ali no individual, mas não tinha um trabalho efetivo de ensinar a usar um caderno. Tanto que minha caligrafia é péssima. Minha caligrafia é horrível.
E eu falo que isso faltou lá no início. Primeiro ano, né? O primeiro ano eu falo que é um alicerce. Se você não faz um primeiro ano bem feito, a casa cai depois, né? Se o alicerce não está estruturado, depois ou ela cai ou ela balança, né? No meu caso, a minha trajetória balançou, mas eu não caí. Eu não caí. E com tudo isso, chegar na sala de aula e ver aquele detalhe, eu caí no primeiro ano. Falei, misericórdia, misericórdia, o que é que eu vou fazer aqui agora? Então, entra a questão do buscar. Mais uma vez, estudar, planejar, estar aberta. Isso. Que, né? Você também fez parte desse processo. Estar aberto, ouvir o colega de trabalho. Isso fez uma diferença tremenda na minha trajetória. E foi ali onde eu fui ouvindo os professores, né? Buscando também. E me aprimorando. E aquela coisa de sempre estar o quê? Tá com planejamento em dia. Planejamento. Como eu sou um pouco esquecida, e aí eu sempre tenho o quê? Um cronograma. Eu vou ticando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E eu sempre tinha. E no final do dia eu fazia aquela breve pergunta. Será que eu fui bem hoje? Será que eu dei conta hoje? Será que eu fui uma ótima professora hoje? A gente falha. Mas a gente tem sempre que estar buscando, né, novas opções, novos desafios, né, para a gente estar conseguindo trilhar esse caminho aí. E quanto tempo você ficou em sala de aula para depois ir para coordenação? Nessa transição de 2019, aí 2020 veio a pandemia, então foi outro desafio. Foi outro desafio tremendo, que era o quê? Dar aula online. Como que é isso? Eu não sabia mexer no Classroom. O que é isso? Nunca ouvi falar. E foi mais uma vez onde eu cheguei no novo. O novo dá medo. Como que eu vou fazer isso? Né? Fui buscar, pesquisar. E quando eu vi, eu estava dando aula 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, para conseguir contemplar aqueles estudantes. Contemplar os pais, né? Os pais que trabalhavam no período da manhã, os pais que trabalhavam no período da tarde e os pais que tinham disponibilidade apenas à noite. Foi os anos que a gente mais trabalhou na vida. Misericórdia. Eu não tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. A gente trabalhava muito, e além daquela aula que a gente, né, dava, e como que eu vou alfabetizar? E mais uma vez eu estava onde? No primeiro ano, alfabetização, o alicerce. E aí eu pensei, como que eu vou alfabetizar essas crianças? Fui pesquisar. E nisso, eu encontrei essa forma de trabalhar, inclusive, deram bons resultados, né? No ano de 2024, foi onde essas turmas, né, fecharam o ciclo do ensino fundamental 1 e nos proporcionou um diamante na nossa escola, né? Então, esse processo foi árduo, mas necessário. E faz parte da trajetória. Isso em 2000, voltando ao movimento da pandemia, tínhamos a questão do acolhimento, receber. O que fazer agora? Todo mundo de máscara, até porque alfabetizar é o quê? Sons, movimentos, né? A gente fala, o modo fonético da boca, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou ensinar agora? Lá vai mais uma vez, eu ia atrás. Máscara com transparente. Lá vai mais uma vez buscar estratégias diferentes para conseguir alfabetizar aqueles estudantes. E foi um processo. Nisso, em 2000 e no final de 2023, eu já recebi um convite, né? Recebi um convite e eu não aceitei. Eu falei assim, não estou preparada. Estou preparada para coordenação? Imagina, não vou dar conta. E quando foi em 2024, que recebemos a notícia que a escola iria municipalizar, né? E aí eu fiquei pensando, bom, veio mais uma vez o convite. Então, mais uma vez, eu não escolhi a coordenação, a coordenação me escolheu. Veio aquele convite mais uma vez. Eu fiquei pensando, bom, eu acredito que esse convite não vem de novo.
Então, saindo da rede, da escola onde eu estava, que eu estava ali tranquila, para mim estava tudo ótimo, ali era a minha casa, né? Aí eu falei assim, bom, eu acredito que agora é o momento. Lá vai Dona Cleide, mais uma vez, Do novo. recomeçar pro novo, o medo, porque o medo vem, né? O medo vem, eu falei, e agora? Como que eu vou dar conta? Como que eu vou dar formação? O que é uma formação, né? Eu fazia parte ali das formações, mas você está ouvindo é uma coisa, você está ministrando é outra coisa totalmente diferente, né? Para você conseguir atingir o outro, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, bom, eu vou. E aquelas falas, você não vai ser uma boa coordenadora. E eu tinha um relacionamento com os meus colegas de trabalho muito positivo. E o medo de não dar certo, daqueles meus colegas interpretar de uma forma diferente, né? Porque você, quando vai para uma liderança, você precisa mudar algumas atitudes. Sim. Não E eu deixar sou de bem ser amiguinho, né? expansiva, eu sou muito expansiva, né? Eu falei, misericórdia. E agora? Vamos lá. Eu tive excelentes, né, gestores que me orientou na época. E depois comecei, fui dando início, fui observando. E quando chegou no final de 2024, eu respirei. Foi um ano que passou muito rápido. Eu respirei e eu falei, eu consegui entregar. Mas aí eu não consegui entregar tudo. Nisso veio um convite, né? Veio o convite de outra escola para ir para coordenação. Aí lá vem o quê? Novo desafio, nova proposta, nova escola, nova equipe, tudo que novo. Eita. Aí eu falei assim, bom, agora eu vou enfrentar esse desafio. Eu dei conta desse, por que eu não vou dar conta de uma nova escola? Fui lá. Cheguei na nova escola, um pouco difícil, mas estamos aí, dando conta, né? E esse movimento, né, desde 2024, início de 2024 até no dia de hoje, são dias de desafios. E todo dia vem o quê? O novo. E eu falo que a escola é tudo novo. Todo dia é um movimento novo, é uma situação nova. E é isso, a gente vai enfrentando e vamos dando Aproveitando conta. que você está falando de desafio, fala aí qual foi o maior desafio que você já enfrentou nos primeiros dias em sala de aula. Ai. Meu maior desafio em sala de aula foi uma sala que bem heterogênea. E eu olhei assim, né? E falei, e agora? O que eu vou fazer? Comecei fazendo aquela sondagem, sondando os estudantes, fazendo movimento, como que eu vou trabalhar, e ali eu consegui identificar as habilidades que estavam defasadas para aquela série. E aí eu falei assim, bom, agora com isso, e detalhe, isso não foi um dia, né? Isso foi acontecendo no decorrer de um bimestre, de conhecer, de fazer todo esse movimento. E aí eu falei assim, bom, eles estão defasados aqui, nessa habilidade, nessa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o real. Traz o real para a sala de aula. Faz uma enorme diferença. Com isso, eu sou ótima na cozinha. Doceira de mão cheia. Eu sou ótima na cozinha. Eu peguei, levei para a sala de aula fogão portátil, Eu lembro. panela. E fui trabalhando ali, ó, trabalhar com a habilidade, quando você se fala de alimentação, vamos trabalhar medidas, né? O peso. Então, eu falo, você trazer esse movimento, ver as defasagens do estudantes e trazer vivência do dia a dia. Trabalhar com o sistema monetário. Divisão, cédula. que você vai trabalhar também para dividir o... Trabalhar com o sistema monetário traz a questão de trabalhar as 4 operações, né? Sim. Então, trazer o real. Então, eu fiz todo aquele movimento, fazia comida em sala de aula, colocava as crianças ali para pesar aquele alimento, trabalhar a quantidade, porque tinha criança muito defasada, abaixo do básico, né? A criança não tinha noção o que era contar.
Somar, o que é isso? Para que serve? Para que Sempre serve? vou usar. E com todo esse movimento em sala de aula, eu consegui resgatar e trazer uma aprendizagem mais rápida, né? Deles vivenciando ali no dia a dia. Eu trabalhei também com formas geométricas, né? Tanto planas quanto espaciais, com alimentos também. E no final eu sempre fazia o quê? Dava comidinha pro menino. Imagino que eles adoravam, hein? Amava. Inclusive, eu tenho uma aluna até hoje que ela fala do meu cuscuz. Foi as né? melhores aulas que já tiveram na vida. A mãe dela relata para mim, fala, nossa, fulana ama o seu cuscuz. Até hoje ela fala, porque ela aprendeu a comer na sala de aula, porque ela nunca tinha sido apresentada aquele alimento, né? E essas aulas, quando você traz essa contextualização da função social, do real, da vivência, é muito mais gratificante você Muito, trabalhar. É um muito. trabalho desgranhento. Na sala fica daquele jeito, mas os resultados vêm, né? O trabalho, e é essencial falar isso, porque o professor acha que o estudante tem que ficar ali sentadinho. Não. Isso não é um estudante. Eu falo que aluno que fica sentado só ouvindo o professor tem alguma coisa errada. Acende uma luz porque, né? Então, fazer esse movimento dá muito trabalho. Principalmente no início, porque eles não estão acostumados a isso, né? Então, quando ele é inserido naquela situação, é novo para ele. A vivência, a atenção, né? Para saber o que vai dar aquilo ali. É isso. Comer depois, né? A expectativa. Como fazer, qual é o processo. Então, fazendo todo esse movimento, eu consegui, não vou falar sanar todo o problema daquela sala, né? Aquele meu desafio que era tremendo. Mas eu consegui fazer um excelente trabalho. Detalhe, eu tive muito apoio das famílias com essa turma. Porque na primeira reunião de pais, eu já falei para eles, eu pontuei, tem que pontuar. É necessário pontuar para os pais. Falar o que está defasado, o que não está, o que precisa ser feito e como que você precisa ali da ajuda da família. Essa troca é essencial. Bacana. E em relação à alfabetização e letramento, o que mudou na sua visão ao longo desses anos? A alfabetização, o letramento, né? São duas coisas totalmente diferentes. Lá nos primórdios, nos anos 98, 99, né? Ensinava de uma forma muito tradicional. Muito. Olha aqui, que letra é essa? B. E essa aqui, Bá. Vamos lá. Não, ele falava assim, Beabá, Bebé, Baby, Belboy, Belbu. Oi. E quando eu fui para a faculdade, também não teve essa vivência. A pedagogia não ensina essa vivência. Não. Foi quando eu fui para a sala de aula que eu fui entender. E detalhe, na faculdade eu sempre falava, a forma de ensinar tradicional. Oi, tradicional? O que é isso? A forma de ensinar de um novo olhar, de um novo jeito. Eu ficava pensando, e agora, o que é isso? Como fazer? Como eu vou executar? E no dia a dia, no chão da sala de aula, foi onde eu percebi que trabalhar esse novo, né? Trabalhar esse novo com o estudante, trabalhar sons, a fonética. Detalhe, inclusive na pós-graduação, eles não enfatizam tanto isso, né? A gente escuta alguns relatos de professores que já faz parte do chão da sala de aula, mas eu falo que eu fiz a alfabetização e o letramento antes de pisar na sala de aula. Não sabia o que era uma sala de aula. Eu fui fazer por curiosidade, para no dia que chegar, né, eu chegar a pisar na sala de aula e estar preparada. Eu jurava que eu estava preparada. Jamais, não estava preparada. Eu não estava preparada nunca. Então aquilo foi trazendo no dia a dia, eu fui conseguindo fazer todo esse movimento. E hoje eu falo muito da questão da fonética. Trazer os sons, entender, fazer movimento para o estudante. Porque muita gente ainda está naquele tradicional. Sim. Está no tradicional. O estudante precisa entender, conhecer o alfabeto, regradinhos. Ele precisa entender a sequência. Isso aí é necessário. Mas nem sempre precisa manter uma sequência, uma ordem. Isso é muito clichê. Sim. É muito engessado.
Então, precisa sair dessa caixinha. Então, a alfabetização e letramento, hoje eu vejo com outro olhar, né? Eu fico pensando, já pensou se lá atrás já trabalhasse assim? É. A gente matou muitos alunos, Oh, sofreu, matei mesmo. deixou sofrer. Mas Muitos. o que acontece, assim, quando eu entrei na educação, eu vi que muitos professores, eles preferiam a mesma série. Só depois eu fui descobrir por quê. Porque eles tinham os caderninhos prontos, Oh. uma sequência, dava sempre do mesmo jeito, da mesma forma. Mas, assim, a vida muda, né? Tudo muda. Então, bora lá. Existe alguma experiência marcante que transformou a sua forma de ensinar? Bom, você já falou de algumas aí, né? Outro projeto, mini projeto, eu costumava falar mini projeto, né? Mas ali seria minha organização de trabalhar. Eu fiz um mini projeto, chamava Oficina de Negócios, né? Mais uma vez trazendo a questão da minha vivência, né? Da minha vivência pessoal, que é no empreendedorismo, e trazer isso para a sala de aula. Essa vivência era espetacular. No dia da culminância, da finalização do projeto, dava trabalho. Eu suava, misericórdia. Tinha dia que eu tinha que andar com um pano aqui para passar na testa, de tanto eu ficava suando. Corria em uma mesa e em outra. Então, assim, esse projeto, o estudante, ele trabalhava as habilidades, né? Trabalhava com cartaz, convite, porque era necessário ao estudante confeccionar o convite para convidar outros estudantes da escola e fazia os cartazes. Ali também eles desenvolviam o empreendedorismo que tinham dentro dele, nem todos, né? Porque tinha alguns que iam ali só para brincar, né? Mas essa foi uma vivência muito marcante e ao final o estudante ali, ele trabalhava várias habilidades também, né? Trabalhava a questão monetária, trabalhava a questão do gênero textual cartaz, trabalhava a questão do gênero textual bilhete. O estudante tinha que dar um nome para sua empresa, cada um tinha a sua empresa, cada um fazia o seu fundo de caixa, detalhe, com dinheiro real. Porque eu percebi que aquela turma ali, se eu trouxesse para a sala de aula a questão do dinheiro de mentirinha, como a gente fala, né, o dinheiro de mentirinha, eu percebi que eles não iriam dar valor, o valor necessário, o valor real. Aí, mais uma vez, eles fizeram um cofrinho, né, onde guardava aquele dinheiro que no dia do projeto, na culminância, eles utilizavam aquele dinheirinho ali para dar o troco, né? Aí, antes de dar início ao projeto, cada um fazia o seu fundo de caixa, verificava quanto tinha, né? Cada estudante, alguns confeccionaram alimentos, né? Além do alimento, tinha também tinha desenho. Então, cada estudante tinha uma forma ali de trabalhar. E aí, onde você vê as habilidades de cada um. Tinha uns que iam ali só para brincar. Ia vender eu vou brincar de vendinha, né? Outros não. Outros iam sério. Falava assim, olha, eu gastei tanto, eu lucrei tanto. E a gente fazia, depois do projeto, a gente fazia esse movimento, né? Quanto que você gastou? Quanto que você tinha de fundo de caixa? Quanto que você lucrou, né? Então, essa foi uma vivência, assim, excelente. Eu consegui fazer, acredito que, durante 2 anos. Aí logo eu fui para coordenação. Então, Cleide, essas vivências aí que você está falando de sala de aula, ela é melhor do que uma formação acadêmica, né? Porque eu acho que teria que vir junto, né? Sim. As vivências, né, de projetos, de atividades, porque a gente vai muito cru para a sala de aula, né? Isso é verdade. E em que momento você decidiu migrar da sala de aula para a coordenação pedagógica, assim, referente ser a mudança, assim, do professor para o coordenador? Olha, um outro olhar, né? É um outro olhar. Antes de falar, desenvolver minha fala, eu costumo sempre, inclusive, falar para meus professores. Eu falei assim, eu gostaria tanto, mas tanto que eu tivesse a oportunidade de deixar pelo menos cada professor 3 meses na coordenação para sentir o chão da coordenação.
Porque quando você está na sala de aula, você enxerga a sua turma, você enxerga ali as situações, as dificuldades. Quando você vai para a coordenação, É o seu mundinho. você está no seu mundinho ali. Eu falo, o micro. É. Quando você vai para a coordenação, é um Tá com macro, o mundo de todo mundo dentro da sua. dentro da minha. E eu tenho que dar conta. Eu tenho que ouvir. E eu preciso, além de entender o professor, eu preciso entender também o estudante. Sim. Aí você pensa, até então eu tinha 30, agora eu tenho 670, 700, né? Como que eu vou dar conta de tudo isso? A transição foi um pouquinho complicada. Mas como eu sempre busquei, sempre, né? Eu costumo falar muito sobre uma frase do Mário Sérgio Cortella, que eu amo de paixão, faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores. Esse sempre é o meu lema. Desde o primeiro dia da sala de aula, eu não conhecia essa frase do Cortella, mas eu sempre falei, eu vou fazer o meu melhor. Sim. Aqui, eu vou pisar nesse chão, eu vou fazer o meu melhor. Vou falar que eu sempre fui espetacular todo santo dia? Não. Mas naquele dia que eu não fui espetacular, eu cheguei na minha casa e pensei, o que eu posso fazer para melhorar amanhã? E a mesma coisa, eu agi na coordenação. Hoje não deu certo, hoje eu não consegui fazer um determinado atendimento. O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ouvir o meu professor, né? Então, todo esse processo é muito desafiador. O macro é muito desafiador. A gestão é desafiadora, né? Eu costumo falar que precisa ter, se você está em uma reunião, precisa ter sempre um adulto. O adulto da história. Quem é o adulto da história? Eu sempre vi e falo, opa, que eu sou o adulto da história, então eu vou dar conta. Eu vou responder por isso. Eu preciso dar conta disso, né? Então, nem sempre você consegue dar conta de imediato. Mas eu vou o quê? Procurar estratégias diferentes, estudar, para conseguir dar conta daquele meu objetivo do meu trabalho. E como é estar nos bastidores acompanhando e formando outros professores? A formação é desafiadora. Eu aprendo todos os dias. Vou dar minha formação, então o espetacular de você ser formadora, de você dar uma formação é o aprendizado. Você estuda para ensinar. Para ensinar. E você ensina e aprende? Com certeza. Porque eu aprendo muito. Eu aprendo todo santo dia. Trazer formações, eu sempre estou em busca, né, do que o que o professor está precisando naquele momento. O que está precisando? Onde a gente pode melhorar? Aí eu busco, vou atrás. Claro que existem as demandas, né? Existem as demandas da SEDUC, onde a gente precisa dar conta, mas eu sempre dou um jeito de buscar um novo e levar para o meu professor. E quais são os maiores desafios hoje na formação continuada dos docentes? Eu falo que a gente tem sempre que falar o óbvio, né? Trazer o óbvio. Falar o óbvio é necessário. Porque parece que aquele óbvio tá lá, adormecido, naquele professor. Aí você fala, ei, professor, bora lá, planejar. Não é óbvio. Ir para uma sala de aula não é óbvio planejar, não é óbvio pensar no plano B. B, C, Z. Deu certo o plano A, não deu. Opa, vamos recalcular, né? Quando você está no GPS, quando você erra o caminho, ele não fala você errou, ele fala recalculando rota. Então, você formar, você precisa passar para aquele professor que ele precisa sempre recalcular a rota, né? Recalcular. Não, o professor não errou, ele precisa recalcular aquela rota. Verificar onde errou, onde está ali a grande questão e recalcular. Verificar onde eu posso melhorar. E o que uma formação de professores precisa para realmente impactar na sala de aula? Trazer novas propostas, né? Trazer novas propostas que eu falo uma forma diferente. Porque não existe segredo. Eu falo que a educação não existe segredo, né? Tá ali. A gente só precisa fazer o quê?
planejar e executar. Planeja e executa. Até porque o chão a sala de aula, ela não é, ela é viva. A escola é viva, né? E no dia a dia você percebe, ó, isso aqui hoje deu certo, aquilo não deu. Então, vamos fazer o quê? Recalcular, planejar, focar na situação, problema ali no momento. Eu falo assim que, como no início a gente comentou, que o professor ele tem que estar aberto a aprender. É isso. E assim, eu sempre gostava de participar de todas as formações, por quê? Porque é um olhar daquela mesma história. Então, imagina a história do Chapeuzinho Vermelho sendo contado por 5 pessoas. Cada uma vai contar de um jeito diferente, de uma forma diferente, que você pode falar, eu vou utilizar essa forma, achei bem cativante, bem diferente, né? E as formações, elas trazem isso. Por quê? Porque às vezes você está lá sem ideia, não sabe o que fazer. E aí, nessas formações, você tem, nossa, olha, e às vezes você dá para um sentido e a pessoa pega aquela ideia para outra forma. E é muito bacana. Então, se a pessoa está aberta a aprender, com certeza ela vai colocar em prática. É isso, porque eu falo que às vezes o professor pode estar ali presente, mas se ele não estiver prestando atenção, não adianta, né? Esses dias eu fui fazer uma TPC da formação e eu lembrei de que eu contava a história de boca. Eu falei assim, peraí, vou contar uma história de boca, né? Porque uma coisa que eu acho importante na sala de aula é você dar a sua alma, seu jeito, seu jeitinho ali, né? O professor, eu falo que a turma é a cara do professor. Então, levar essa forma de trabalhar diferente, com entonação diferente. E aí eu falei assim, nossa, eu contava história de boca para os meus estudantes. Por que eu não posso fazer aqui agora? E eu fiz. E foi impactante, porque todo mundo no final, nossa, bateu palma. Eu falei assim, nossa, eu não sabia que teria esse impacto, né? E esse movimento faz parte e é muito gratificante. Então, eu sempre falo, recomeçar. Todo dia é dia de recomeçar. E Cleide, quais são as diferenças que você percebe nas vivências do ambiente da sala de aula e o ambiente da coordenação? Eu falo que o estudante independente, né, não muda, é tudo a mesma coisa. O estudante, ele tem as suas dificuldades e ele vai ali, conversa com o professor, né, para o professor orientar. A mesma coisa é a coordenação. Os meus estudantes são os meus professores. Então, eu costumo falar que eles só mudam de idade. Legal esse olhar, hein? Então, eu sempre falo, pensa, como seu aluno pensaria, né? Às vezes chega para mim e fala assim, ai, eu não tô conseguindo fazer isso. Eu falo assim, já tentou quantas vezes? Já ouviu? Já viu isso? Não viu, né? Então dê uma olhadinha. A mesma coisa é o estudante em sala de aula. É igual quando quer que o aluno preste atenção na aula, mas ele na reunião pedagógica tá batendo papo. Isso acontece demais. É o reflexo. É o reflexo dos estudantes. Como equilibrar a escuta, a orientação e liderança dentro da escola? Para eu conseguir fazer esse movimento, eu organizo em pilares, né? Eu falo que eu tenho o principal, o emergencial, isso eu preciso executar agora. Esse eu consigo agendar. Esse outro aqui eu consigo delegar. E esse outro dá para esperar. Uhum. Então eu vou executando, fazendo esse processo da escuta, né, do professor, de fazer o movimento. Eu costumo, no período da manhã, inclusive eu coloco o meu alarme no meu celular. Eu coloco alarme todo santo dia, deu 8h55, é o horário que eu vou passear na escola. Passear não, ouvir o professor, verificar se ele está precisando de alguma coisa, né? E detalhe, 99% das vezes tem um professor precisando de alguma coisa. Como eu repito, a sala de aula é viva, a escola é viva, então o professor sempre está precisando ali, por mais que ele faça um planejamento, verifique algumas coisas, algum material manipulável para aquele momento da aula,
ele sempre vai precisar de alguma coisa. Sempre precisa, sempre é Sim. necessário. E aí o professor fala assim, olha, eu tô precisando disso. Olha, isso não tá dando certo. Olha que esse material tá assim. Então eu consigo fazer aqueles ajustes ali necessários. Porque é primordial que o professor tenha esse pilar, essa base, né? Com quem contar. E se eu ficar só na minha sala, Não eu vai. não vou dar conta. Eu não vou ficar sabendo, né? O professor vai sofrer lá. Os estudantes também, né? E como é que eu quero bons resultados se eu não estou à frente? Então, muita coisa, inclusive, algumas coisas eu gosto de estar ali à frente. Eu preciso entender o que está acontecendo. Hoje, no Estado, existe o apoio presencial, né? Onde o gestor entra na sala do professor, né, para assistir a aula, para verificar se está tudo ok, para verificar o que pode auxiliar, para a gente ir melhorando, né, a educação. Mas nem sempre o meu apoio presencial é todo santo dia. É todo santo dia. Às vezes eu vejo que a professora está dando uma aula ali, às vezes eu fico ouvindo por fora ali, no cantinho, do ladinho, e o professor está lá explicando, falando, e às vezes aquela aula gostosa, e você fica ali, ó, alguns minutinhos só ouvindo. Então, esse movimento de separar, organizar é primordial. Está à frente de tudo. Tá de olho. Sabe aquele ditado popular? Que quem guarda o gado. Não. É o dono? É o dono. O dono tem que estar ali, de olho, para verificar se está tudo ok. É esse movimento. Porque a escola nada mais é do que uma empresa. Sim. Né? E a empresa precisa do quê? De resultados. Sim. A escola é a mesma coisa. Só que trabalhamos diretamente com gente. Sim. E falando de inclusão, Cleide, o que ainda precisamos avançar nas práticas de inclusão na educação? É uma necessidade que já vem acontecendo. Eu costumo fazer isso muito na escola que eu estou atualmente, que é buscar o profissional especializado que atende aquele estudante. Tentar entender a história daquele estudante, né? Porque se você não consegue entender a história dele, se você não sabe o que está por trás, como que você vai trabalhar uma inclusão ali? Então é necessário que isso aconteça. Ter esse movimento de ouvir a família, trazer a família para a escola e tentar diversas estratégias, né? E hoje eu vejo que falta muitos recursos. Eu busco muito, corro muito atrás de recursos. E é a mesma coisa que a alfabetização. A alfabetização lá atrás era mecânica. Hoje é o construtivismo. Né? O que reflete hoje, o que é primordial na sala de aula hoje? O construtivismo, né? Trabalhar com o real. A mesma coisa é a inclusão, porque ela era deixada de lado, agora não. Ela é real, ela existe e ela é necessária. Então, para fazer todo esse movimento, conversar com esse especialista, após o movimento de conversar com as famílias, entender o estudante. Como que eu posso trabalhar? O que ele está precisando? E tentar fazer esse movimento, não só uma vez. Você precisa fazer esse movimento várias vezes. Né? Eu falo que o bebê, quando ele está dando início na introdução alimentar, você precisa oferecer aquele alimento por diversas vezes. A mesma coisa é o estudante, né? Que precisa desse movimento de tentar. Ah, não deu certo assim, vamos tentar de outra forma. Eu vou te falar um relato breve de um estudante que aconteceu na escola, que quando eu cheguei na escola, ele precisava fazer leitura. Quando ele ia fazer alguma leitura, ele precisava colocar o paninho, né, para se acalmar, tá com a mãe ali ao lado. Eu falei assim, não. Ele vai sair aqui do Fundi 1, ele vai para o Fundi 2, a realidade dele não vai ser essa. Porque o Fundi 1 é muito acolhimento, a gente é muito mãezona, né? E quando eles vão para o Fundi 2, eles sofrem. Eu sei que eles sofrem, mas ali é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar é essa, de acolher. E aí, eu fui observando, junto com a professora do AE, e com o tempo, a gente percebeu que ele adorava mexer no computador. Eu falei assim, tá aí. Ele, na escola, ele é um aluno não verbal. E
ele não fala, né? Ele é verbal só apenas com a mãe, que ele fica mais próximo ali. Mas já na próxima avaliação, eu falei assim, vamos tentar outra estratégia diferente. Baixamos no computador e ele conseguiu fazer aquela avaliação, né? Aquela avaliação. E hoje ele tem um computador que todo santo dia ele vai até a sala a sala onde está esse computador, pega esse computador para utilizar em sala de aula, porque ele não utilizava o material impresso. A gente tem um material impresso. Ele não utilizava o material impresso. Então, hoje ele faz o uso desse computador. Então, foi uma experiência, assim, fantástica. E aí entra também que não é a criança, né, que vai se adaptar à escola, é a escola que se adapta a ele. Ao estudante. Porque aí, essa questão, você tem que ver a necessidade de cada um, né, para poder fazer essa adaptação, fazer essa inclusão da criança, É isso, né? é isso. É muito A bacana. inclusão é isso, né? Você entender todo esse processo. E aí você percebe que um estudante aceita o toque, outro não aceita. E tá tudo bem. Um estudante consegue ouvir o adulto, outro já não gosta de ouvir, Sim. né? Então você precisa ter essa sensibilidade, empatia. É isso que a gente precisa no chão, no dia a dia da sala de aula. E hoje estamos com bastante demanda, né? Uma demanda muito grande. E com tudo isso, eu falo que uma sala de recursos não é suficiente. Não é suficiente. Precisa de muito mais. É necessário que tenha um trabalho mais integral, né? Tanto escola quanto família, e um espaço maior para esse estudante conseguir se desenvolver em sala de aula. E como que você prepara esses professores para lidar com a diversidade e as necessidades específicas desses estudantes? Eu trabalho sempre com o novo, né? Trazendo projetos, a escuta ativa desse professor. Se eu te falar que eu consigo ouvir todo santo dia todos os professores, eu estou mentindo, porque não é a minha realidade, né? Então, eu oriento nos ATPCs, eu vejo a necessidade, eu trago uma forma diferente de trabalhar. Tem a professora que acompanha hoje na escola, eu tenho 2, né? Mas esse professor, ele tem que trabalhar em conjunto com o professor de sala de aula. Ela não pode trabalhar sozinha. Ela tem que trabalhar junto com o professor para conseguir atingir aquele estudante. E na prática, quais são os maiores desafios da inclusão dentro da escola? Material. Isso é desafiador. E mais formações para professores. Eu sou formadora, mas a minha especialidade não é essa. Inclusão. Não é inclusão, né? Eu faço a inclusão porque isso faz parte do meu dia a dia, faz parte da empatia, faz parte da escola. Mas eu não tenho formação e propriedade para dar uma formação para aquele professor. Eu não tenho. Então, isso falta bastante material, recursos. Sim. Muitos recursos. Adaptados especialmente para cada... Se você parar para pensar, esse ano, no ano 2026, eu tenho 7 estudantes elegíveis, né? Que precisa desse olhar, né? Precisa do AE. E eu não tenho recursos o suficiente para suprir a necessidade desses estudantes. Então, falta bastante. Acho que não é só na sua escola, não. Tenho certeza que muitas vezes. Isso é uma realidade que precisa mudar. E rápido, viu? Para ontem. E mudando um pouquinho de assunto, mas que tudo tem relação, sobre o uso de telas na infância. Qual é a sua visão como educadora e coordenadora? Não só como educadora, não só como coordenadora, mas também como mãe. Porque antes de chegar na sala de aula, eu tenho em casa, né? Eu tenho uma criança em casa que faz parte desse universo da atualidade, que são as telas. Tá tudo muito rápido, tudo muito pronto, e aquelas telas, né? Inclusive prejudica muito no aprendizado do aluno, né? O aprendizado do estudante, ele é prejudicado com essas telas. E aí eu falo bem assim para as professoras, eu falei assim, então,
Você vai entrar na sala de aula e vai dar uma aula para competir com as telas? Quem vai competir com a tela? Não tem como. Então, buscar estratégias, né? Conversas em reunião de pais, orientando as famílias, conversando, trazendo artigos que falam sobre, mas mesmo fazendo todo esse movimento, é bem complicado. Então, com tudo isso, o professor precisa de aulas extremamente atrativas. Muito atrativas. Eu falo que o professor tem que dar cambalhota, pirueta, desenhar um arco-íris 24 horas para conseguir chamar a atenção daquela criança. Porque se o professor não está preparado, vai ser o estudante não vai prestar atenção. E aí é onde foge o quê? Uma gestão de sala de aula. Foge das suas mãos. Uma coisa que é o meu ponto de vista, mas eu acredito que muitas crianças que andam ansiosas, né, a maioria dessas questões aí, emocionais, referente vamos dizer assim, o comportamento dessas crianças, é tudo relacionado às telas. Excesso de telas. Não é tela em si, é o excesso delas. É o excesso. Não é uma hora. Às vezes as crianças ficam muitas horas e às vezes a babá das crianças é a tela. É a tela. Hoje, eu falo que tá fácil, né? É fácil criar um filho. Tá ali, olha, tá dando trabalho, pega aqui o telefone. Toma, fica quieto. E assim, no meu caso, eu falo como mãe agora, que eu tive um caso, aconteceu na minha casa, onde eu trabalhava, né, em casa, não conseguia dar atenção ali pro meu filho, e dava o quê pra ele? Um telefone, uma televisão, né, pra ele se entreter, pra eu conseguir dar conta da minha demanda, e ele tava ficando extremamente agressivo. Não queria saber de ler, não queria saber de leitura. E eu falo que a nossa fala, ela é primordial, né? A questão da leitura. Às vezes eu falo assim, olha, eu vou fazer uma leitura aqui para você. Não, não quero. Ele estava totalmente agressivo. E isso, em sala de aula, também reflete. Sim, com né? certeza. E como coordenadora, né, o que eu posso fazer? É trazer o quê? A informação para o pai, trazer de uma forma que ele entenda que aquilo está prejudicando o filho dele, Sim. né? Como é que você vai cuidar do seu bem mais precioso se você está estragando? Porque eu também estava estragando o meu filho, né? Aquela coisa, santo de casa não faz milagre, na escola eu falava coisa. E em casa estava diferente. Então, eu vivenciei na pele isso. E olha, as telas, elas precisam diminuir. E urgente também. Urgente porque tá levando para um lado bem drástico, né? Crianças internadas, crianças tomando remédio por ansiedade, por outras coisas. E que orientação você daria aos professores que se sentem inseguros diante das novas demandas educacionais? Não tenha medo do novo. Ui! Não tenha. De forma alguma. O novo vai com medo mesmo. E para quem está começando, que conselho você daria? Porque assim, ó, antes de você responder, deixa eu falar uma fala que eu tenho certeza que você já ouviu. Vai ser professora? Nossa, não entra não. Desiste, minha filha, vai. Isso aqui não é pra você não. E para quem está começando, além do novo, né, é necessário se atualizar, conhecer. Quando falo de estágio, é primordial fazer o estágio, né? Obrigatório. E eu falo que tem gente que fala assim, não, vou só fazer assinatura lá. Não, gente, é necessário fazer esse movimento de conhecer a sala de aula. É realmente isso que eu quero? Porque se não for, se você não vê o resultado ali, né, depois, se aquele seu coraçãozinho não tiver borboletinha ali dentro, não é a sua área. Sai fora, vai procurar fazer outra coisa, porque a área da educação não é para você. E, Cleide, o que a Cleide professora diria para a Cleide que está iniciando na coordenação? Se você pudesse deixar um recadinho de uma para outra, que recado você daria para ela lá? Primeiro que deu tudo certo. Os desafios acontecem, mas deu tudo certo. E não tenha medo do novo. Porque, é claro, hoje eu estou na coordenação, amanhã eu não sei. Amanhã posso estar à frente de um projeto, liderando outra situação.
Não tenha medo. De novo, mais uma vez, não tenha medo. O novo existe e ele é necessário você enfrentar. Vai com os 2 pés. Até porque, né, Cleide, para você se desenvolver, né? Você cresceu na sua carreira, no seu desenvolvimento. Tenho certeza que perguntar para você hoje, né, no trajeto que você já fez até aqui, né, da Cleide que começou, com certeza a evolução foi muito grande, Foi muito né? grande. E acreditar mais em você, acreditar mais na Cleide. Acredite mais, né? Que ela dá conta. E para finalizar, qual é o seu maior propósito dentro da educação hoje? Apoiar os professores e tornar a educação mais inclusiva, não só dos estudantes, mas também dos professores. Esse é o meu maior propósito no momento. E projeções para o futuro, tem algum? Meus projetos futuros são mais para a área do empreendedorismo. Então, em sala de aula e coordenação, sempre dar o meu melhor, né? Sempre dar o meu melhor. E os meus projetos futuros é na área do empreendedorismo, né? Gente, Essa junção dá muito certo, esse casamento. ela, além de professora, coordenadora, ela é uma excelente doceira. Gente, pensa numa criatura que faz coisas assim maravilhosas, que você come. Eu faço assim, ó, Cleide, quero isso, 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 isso. Perguntei um preço. Não me importa o preço, porque o valor que esses produtos têm é incrível. Eu não vendo produtos, eu vendo experiência. Tá vendo? A mesma coisa em sala de aula, né? Ou na coordenação. Eu não estou lá para ensinar, eu mostro a minha experiência, a minha vivência. É o meu lema. É mostrar a minha vivência, mesmo que curta, mas bem significativa. Eu trago, levo para as formações para mostrar que deu certo, que dá certo. Né? E é isso. E quero te agradecer, viu, Cleide, pela oportunidade de ter você aqui, porque foi um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão iniciando hoje, né? Tem esse medo, essa insegurança, e com certeza, né, assistindo esse vídeo aqui, vai acreditar em si mais um pouquinho, deixar o medo. Leva o medo junto, leva ele que é necessário, mas vai. Vai com ele mesmo, dá as mãos ali para o medo e vai. E dá certo, né? Porque todo santo dia é dia de recomeçar. É isso aí. Obrigada, viu? E até o próximo podcast. Até a próxima.